Um guerreiro, um dragão e uma decisão que mudou tudo. A maioria conhece a lenda, mas poucos sabem a verdadeira história de fé por trás de São Jorge. A história de São Jorge começa muito antes da lenda do dragão. Ele nasceu por volta do século III, na região da Capadócia, atual Turquia. Filho de uma família cristã, cresceu com valores fortes, fé, coragem e disciplina. Mas a vida dele não foi de sofrimento desde o começo. Pelo contrário, Jorge teve educação, oportunidades e seguiu um caminho que muitos admiravam. Entrou para o exército romano e ali ele se destacou. Era corajoso, estratégico, respeitado, subiu rápido de posição, ganhou reconhecimento, poder e riqueza. Mas mesmo com tudo isso, Jorge não era alguém frio nem egoísta. Ele ajudava os pobres, dividia o que tinha e era conhecido por ser justo e fazer o bem. Ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer, mas também tinha algo raro, um coração firme e cheio de fé. Por favor, aceite esta ajuda. Deus o abençoe, meu senhor. E para você, rapaz. Obrigado, senhor. Para todos vocês que precisam. Muito obrigado! Que bondade! Naquela época, o Império Romano começou uma forte perseguição contra os cristãos. Ser cristão passou a ser Vocês crime. estão todos presos! Saiam da rua! Por favor, não! Somos inocentes! Pessoas eram presas, torturadas, mortas, simplesmente por acreditarem. E George viu tudo isso de perto. Ele não estava longe da dor. Ele presenciava aquilo acontecendo. E então chegou o momento que mudaria tudo. Diante das ordens do imperador, todos deveriam negar sua fé ou enfrentar as consequências. George teve uma escolha: ficar em silêncio, manter sua posição, sua vida confortável, ou assumir quem ele era de verdade. E ele escolheu. George não se escondeu. Ele declarou sua fé em Cristo publicamente. Eu não nego a minha fé. Eu acredito em Jesus Cristo! Naquele instante, ele abriu mão de tudo, do cargo, da segurança, da própria vida. A resposta veio rápida. Ele foi preso, torturado de várias formas, na tentativa de fazê-lo desistir. Mas algo impressionava todos ao redor. Ele não cedia. Mesmo com dor, mesmo com medo, ele permanecia firme. A fé dele era maior que o sofrimento. Relatos antigos dizem que, mesmo após torturas severas, ele se recuperava, como se algo o sustentasse, como se sua força não fosse só dele. Isso começou a chamar a atenção. Pessoas começaram a questionar, a acreditar. A fé dele estava impactando outros. Mas o império não podia permitir isso. E então veio a sentença final: morte. Jorge sabia. Ele sabia o preço desde o começo. E mesmo assim, não voltou atrás. Ele foi executado por não negar aquilo em que acreditava. E naquele momento, parecia o fim. Mas não foi. Com o tempo, sua história atravessou gerações e ganhou uma lenda que ficou marcada para sempre. Dizem que existia uma cidade dominada pelo medo. Um dragão, uma criatura terrível, que destruía tudo por onde passava. As pessoas não conseguiam vencê-lo e então fizeram um acordo. Todos os dias ofereciam algo ao dragão. Primeiro, animais. Mas isso deixou de ser suficiente. E então, o pior começou. O dragão passou a exigir vidas humanas.
Pessoas eram escolhidas e entregues, sem defesa, sem saída. Até que num dia, o nome escolhido foi o da princesa, a filha do rei. Mesmo com todo o poder, toda a riqueza, o rei não conseguiu impedir. A cidade estava presa ao medo. Ninguém se levantava, ninguém reagia. Todos aceitavam. Até que no caminho para o sacrifício, Jorge apareceu. Ele viu aquela cena, uma jovem sendo entregue à morte, e fez o que ninguém teve coragem de fazer. Ele decidiu enfrentar o dragão. Sem exército, sem garantias, só com fé e coragem. Quando o dragão surgiu, feroz, assustador, Jorge não recuou. Ele avançou e enfrentou aquilo que todos temiam e venceu. Está feito! Mas essa história vai muito além de um monstro. O dragão representa o medo, o mal e aquelas dificuldades que parecem impossíveis de vencer. E Jorge venceu o maior de todos, o medo de perder a própria vida. Porque no fim, a maior batalha dele não foi contra o Império, nem contra o dragão, foi dentro dele. Ele foi um grande guerreiro, não porque lutou com uma espada, mas porque não desistiu do que acreditava, porque não abriu mão dos seus princípios, nem do seu propósito. E é isso que faz alguém vencer de verdade. Agora me diz, você vai enfrentar o seu dragão ou continuar fugindo dele? Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal. Aqui a gente conta histórias de fé que fortalecem e fazem você seguir em frente. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje.